Muito bem, vamos para mais uma aula de correção do módulo 12 sobre controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A questão agora é a questão de número 71, que tem o enunciado simplório. Assinale a opção correta. Letra A. Segundo o entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal, não cabe liminar em ação declaratória de constitucionalidade. Está errado, cabe. Letra B. A Constituição autoriza expressamente a instituição de ação declaratória de constitucionalidade no âmbito do Estado-membro. Não autoriza expressamente nem veda expressamente. A autorização é tácita. Letra C. A tácita em razão do princípio da simetria, etc. Letra C. A representação interventiva com o objetivo de assegurar a execução de leis federais há de ser sempre proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Não, é Superior Tribunal de Justiça. Letra, isso está no artigo 36 da Constituição. Letra D. É cabível a propositura de recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual proferida em ação direta de inconstitucionalidade, desde que a norma estadual eleita como parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória por parte do Constituinte estadual. Ofensa reflexa, você vê que isso cai muito. Opção correta, D de dado. Opção E, não cabe a ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda constitucional. Evidentemente que cabe, a norma constitucional derivada, portanto, objeto plausível de controle abstrato. Portanto, a única opção cabível aqui, realmente, na questão 71, é a opção D de dado. Questão 72. Assinale a opção correta. Letra A. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida em processo de controle abstrato de normas no plano estadual. Está errado, né? A gente acabou de ver na questão anterior. Então, essa não é a correta. Letra B. A cautelar concedida em ação direta de inconstitucionalidade tem um condão de restaurar provisoriamente a vigência do direito revogado pela norma impugnada. É aquele chamado efeito repristinatório tácito que nós estudamos no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868. Essa opção está correta. Letra C. A Constituição Federal veda expressamente a instituição pelo Estado-membro de ação direta de inconstitucionalidade por omissão e de ação declaratória de constitucionalidade. Isso não faz nenhum sentido. Os Estados todos têm ação por omissão e alguns, pouquíssimos, adotaram também a ação declaratória de constitucionalidade no âmbito de suas respectivas cartas estaduais. Opção D de dado. A decisão proferida em sede de controle abstrato de normas somente terá eficácia após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal. Não, a eficácia existe, só que com efeito interpartes, conforme nós vimos. A participação do Senado potencializará, se for o caso, esses efeitos, e extrapolando a relação entre as partes para atingir a toda a gente, ou seja, dotando esse efeito de poder de vinculação não é o termo, mas poder de resolução em várias esferas, o chamado efeito erga omnes. Letra E. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe concessão de cautelar em ação declaratória. Sabemos que isso é possível, portanto, a questão 72 se apresenta aqui como única opção correta, a letra B de bola. Questão 73. Assinale a opção correta. Letra A. A jurisprudência do Pretório Excelso considera não ser possível litisconsórcio ativo na propositura de ação direta de inconstitucionalidade. É muito importante que você entenda por que essa opção está incorreta. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não se opõe. No litisconsórcio ativo, ele é facultativo, mas é sempre possível. Eu posso ter, por exemplo, vários governadores de Estado assinando a mesma petição endereçada ao Supremo de ação direta de inconstitucionalidade. Eu posso ter vários partidos políticos com representação no Congresso Nacional assinando a mesma petição. Então, o litisconsórcio ativo, ele embora nunca seja necessário, ele é perfeitamente admissível no chamado controle abstrato de normas. Para quem não entendeu, o litisconsórcio ativo é quando eu tenho vários autores, vários daqueles legitimados assinando o mesmo pedido, a mesma petição ao Supremo Tribunal Federal. Não se fala em litisconsórcio passivo, porque essa modalidade de ação prescinde de contraditório, porque é um processo abstrato, objetivo, mas litisconsórcio ativo é possível. Letra B.
A cautelar concedida em ação direta de inconstitucionalidade tem um condão de restaurar provisoriamente... Não, perdão, estou na questão que eu estou mesmo, hein? 73, desculpem, letra B. Eu estava lendo a letra B da questão 72. Falha nossa. Questão 73, então, letra B. O Supremo Tribunal Federal admite hipótese de propositura de ação direta de inconstitucionalidade pelo presidente do Tribunal de Justiça. É uma outra situação bastante curiosa, né? O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, uma vez, propôs uma ADIM no Supremo. Por quê? Porque ele estava exercendo interinamente a governadoria do Estado de Santa Catarina. O governador do Estado viajou, o vice-governador também, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina estava doente, sei lá. E aí quem é o próximo na linha de sucessão interina da governadoria do Estado? O presidente do Tribunal de Justiça do Estado. E nessa qualidade, como governador interino, ele propôs e foi aceita uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Então essa opção está correta. Letra C. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma associação integrada por associações não se qualifica como entidade de classe de âmbito nacional para propositura de ação direta de inconstitucionalidade. A associação de associações, ela não se caracteriza como legitimada ativa para propositura de ADIM. Letra D. O Supremo Tribunal Federal entende que ato normativo de efeito concreto pode constituir-se em objeto de arguição direta de inconstitucionalidade. Não dá, né? A ação direta de inconstitucionalidade não admite ato normativo de efeito concreto. E letra E, o Supremo Tribunal Federal entende que os atos normativos editados pelo Distrito Federal, no exercício de competência legislativa reservada aos municípios, estão sujeitos a controle abstrato de constitucionalidade. Entende que atos editados pelos não estão sujeitos, quer dizer, não podem estar sujeitos. Se é uma lei distrital que trata de IPTU, ela não pode ser objeto de ADIM no Supremo, porque lei municipal não pode ser objeto de ADIM no Supremo. Se é uma lei distrital que trata de ICMS, ela pode ser objeto de ADIM no Supremo, porque lei estadual pode ser objeto de ADIM no Supremo. É aquela dupla competência normativa que nós estudamos, própria do Distrito Federal, né, que, como não pode ser dividido em municípios, legisla sobre assuntos de interesse local e regional concomitantemente. Questão bem interessante, né? Essa questão 73, então a única opção correta é a opção C, de casa. Questão 74. Deixa eu ver aqui a 73, então, agora a 74. Assinale a opção correta. Só um minutinho, gente. Letra A. O recurso extraordinário é instrumento próprio da arguição de inconstitucionalidade incidental, não sendo possível sua utilização em hipótese alguma no controle abstrato de constitucionalidade. A gente viu que é possível na ofensa reflexa. Portanto, isso desqualifica a opção A. Opção B. Toda decisão do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário produzirá por si só os efeitos interpartes. O motivo que desqualifica a opção A desqualifica a opção B também. Na ofensa reflexa, a decisão do Supremo em recurso extraordinário produzirá por si só efeitos erga omnes. Letra C. A interposição de recurso extraordinário dispensa o pré-questionamento. Não dispensa. O pré-questionamento é fundamental. Se esse pré-questionamento não for feito logo na primeira instância, aquela ação não pode chegar ao Supremo através de RE, né? Além do pré-questionamento, a ausência de pré-questionamento, uma outra situação que impede o recurso extraordinário é uma súmula impeditiva de recursos. Então, a letra C está errada. Letra D. A decisão tomada em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça em representação de inconstitucionalidade de lei municipal, frente à Constituição Estadual, tem eficácia erga omnes. Essa é a correta. A questão é sobre ofensa reflexa, né? Explícita ou implicitamente, mas é sobre ofensa reflexa. E a letra E. O Supremo Tribunal Federal entende que apenas os legitimados para propositura de ação direta de inconstitucionalidade podem interpor recurso extraordinário. Isso não faz nenhum sentido, tendo em vista que a legitimação ativa em controle incidental é bastante ampla. E se amplifica ainda mais quando se trata de ofensa reflexa. Então, a única opção cabível na questão 74 é a opção D de dado. Ok?
Questão 75. Assinale a opção correta. Letra A. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um dos pressupostos de admissibilidade da ação declaratória de constitucionalidade consiste na comprovação pelo autor da ocorrência em proporções relevantes de dissídios judiciais conflitantes. É um dos pressupostos, digamos assim, é um pré-requisito, né, da petição inicial. Então, a letra A está corretíssima. Letra B. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a propositura de ação direta de inconstitucionalidade está condicionada à existência de ações incidentais, onde o mesmo ato normativo já tenha sido impugnado. Isso não faz sentido nenhum, né? Faz sentido na ação declaratória de constitucionalidade, não na ação direta de inconstitucionalidade. Letra C. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o litisconsórcio ativo em processo de fiscalização normativa em abstrato. Não é perfeitamente admissível, conforme acabamos de ver. Letra D. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o governador do Distrito Federal pode propor ação direta de constitucionalidade que tenha como objeto lei distrital incidente sobre matéria de competência municipal. Já vimos que não é possível, né? E letra, até porque ele fala de ação direta de constitucionalidade, né, não ação direta de inconstitucionalidade, que torna ainda mais inviável a opção. Letra E. O Supremo Tribunal Federal admite que o AGU exerça o contraditório em sede de controle de inconstitucionalidade por omissão. O AGU só tem papel definido. Na ADIM, em nenhuma outra modalidade de controle abstrato, o AGU terá um papel devidamente definido. Vamos então à questão 76. Questão 75 ficou opção A. Vamos à questão 76. Complete as seguintes orações com as alternativas correspondentes. A nova ordem constitucional 1. O que ela faz com a anterior? Ela revoga. Sem necessidade de sua nova produção legislativa, revoga a anterior, sem necessidade de sua nova produção legislativa infraconstitucional, sem necessidade de sua nova, em decorrência do fenômeno denominado de recepção. Quer dizer, ela revoga a Constituição anterior, mas não revoga a produção legislativa infraconstitucional em decorrência do fenômeno da recepção. Quer dizer, as normas infraconstitucionais são presumidamente recepcionadas. Aí, continuando. Mediante o qual pode ocorrer, por exemplo, que uma lei ordinária venha a se tornar uma lei complementar, ou seja, venha a ser recepcionada com status de lei complementar. Isso é perfeitamente possível. E nesse caso, a lei ordinária só pode ser alterada através de procedimento legislativo pertinente à lei complementar. É o que acontece, por exemplo, com o Código Tributário, né? Perfeito, está certíssimo. Aí, seguindo, né? Quando uma norma constitucional vier a regular diferentemente a matéria versada pela anterior no todo ou em parte, há, respectivamente, abrogação ou derrogação. Abrogação, revogação total, né? E derrogação, revogação parcial, quer dizer, no todo ou em parte, quer dizer, abrogação, derrogação. Tá. Seguindo, uma lei ordinária que já perdeu eficácia ante uma Constituição não pode readquiri-la pelo surgimento de nova Constituição. Essa restauração eficacial, juridicamente condenável, chama-se de repristinação. Não sei por que ele disse juridicamente condenável, mas é repristinação. Aí, no último parágrafo, a desconstitucionalização, inadmitida por boa parte da doutrina, significa que os preceitos da Constituição precedente, que não conflitarem com a nova Constituição, são por ela recebidos como leis ordinárias. Perfeito. Desconstitucionalização. Se for revoga, recepção, abrogação, derrogação, repristinação e desconstitucionalização, opção é. Muita gente pode reclamar, pô, professor, mas essas questões não são questões da unidade 1, do primeiro módulo, né? Unidade 1 do livro, unidade 2 do livro. Não, elas na verdade são questões que têm relação com o fenômeno da recepção, aquela teoria geral, né, mas também tem tudo a ver com o controle espacial, com o conflito espacial de constitucionalidade, com o conflito temporal de constitucionalidade, conflito temporal. Por isso que essas questões aparecem aqui, ok? Na próxima aula a gente vai encerrar finalmente a correção desse módulo 12 de questões. Até lá!